E aí, nação rubro-negra, chegando aqui para um esquenta desse jogão Flamengo e Independente Del Valle, jogo na casa dos caras. E é o seguinte, vamos começar falando da situação do grupo. Flamengo tem 6 pontos, empatado com o Independente Del Valle, Barcelona de Guayaquil e Júnior Barranquilla tem 0 pontos. Ou seja, se o Flamengo ganha do Independente Del Valle, abre 3 pontos para o segundo colocado, faz 9 pontos. E dependendo da situação, do resultado do outro jogo, se o Barcelona de Guayaquil empatar com o Júnior Barranquilla, o Flamengo abre 8 pontos de vantagem para o terceiro e quarto colocado. Então, o jogo de hoje é de suma importância, não podemos desprezar o adversário. Barcelona de Guayaquil. Independente Del Valle é um adversário muito forte. Não é o mesmo time que ganhou a Sul-Americana no passado, mas continua sendo um time muito forte, um time com estrutura, tem um técnico muito bom, que é o Miguel Ángel Ramírez, e o Independente Del Valle, para mim, foi o time que mais criou dificuldades para o Flamengo no ano de 2020, antes da paralisação principalmente. Desde que o Flamengo voltou da paralisação, pós-paralisação, não enfrentou um time tão qualificado que ofereceu tantas dificuldades como a equipe do Independente Del Valle, e um jogo de tamanha importância, porque tudo bem, Campeonato Brasileiro, jogos difíceis, somar ponto a ponto, cada jogo é importante, mas Libertadores é Libertadores. Então o jogo de hoje é um jogo muito importante e é nesse jogo de hoje que a gente vai ver o que a gente pode esperar realmente do Flamengo sob os comandos de Domenech. E agora vamos falar de altitude, porque vai sim ser um problema, sempre é um problema, e a gente sempre discute aqui o que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos da altitude. Seja qualquer time que não joga em altitude, que não esteja acostumado a jogar em altitude, sempre se complica, sempre tem problemas, e no jogo de hoje não vai ser diferente. O Flamengo tem que ficar muito atento com essa questão do fôlego, com a questão da batida de fora da área, que a bola varia muito. E já falando nisso, puxando o gancho, vou aqui falar a minha escalação ideal para o jogo de hoje. Sim, pensando nessa questão de altitude, questão de cansaço, enfim, vamos direto. No gol é o César, o goleiro que a gente tem, Diego Alves ainda não se recuperou. Na lateral direita, com certeza, o Isla. A dupla de zaga eu botaria Diego Caio, Rodrigo Caio e Túlia. Não botaria nem o Léo Pereira, nem o Gustavo Henrique. E na lateral esquerda, Felipe Luiz. Avançando, eu botaria Thiago Maia, que tem um bom chute de fora da área, que pode sim fazer muita diferença. Como eu disse, chute de fora da área na altitude varia muito, bola perigosa, enfim, afeta sim, prejudica-se a vida do goleiro. E com o Gerson, de dupla de volância, e no meio eu faria um negócio diferente. Eu faria o que o Domenech fez no jogo do Fluminense, jogou com 3 meias atrás do atacante, que no caso é o Gabigol, porque na altitude, esse negócio de correria normalmente não dá muito certo, né? Quem lembra do time do Flamengo lá em 2007, jogadores saindo com a máscara de gás, puxando o ar de onde não tinha. Enfim, eu entraria como o Flamengo entrou contra o Fluminense: Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro jogando atrás do Gabigol. Para mim é a formação ideal. É um time que vai trocar mais passes, vai fazer a bola correr e não vai ficar correndo desesperado, até porque o time do Independente Del Valle vai usar muito bem essa questão da altitude e vai induzir o time do Flamengo a todo momento a entrar na armadilha deles, a entrar no jogo deles e ficar correndo de um lado para o outro. Então, no jogo de hoje, o ideal seria que o Flamengo tocasse mais a bola, preenchesse mais o meio de campo e chutasse bastante de fora da área. Agora, para o segundo tempo, tem algumas alternativas. No jogo de hoje é a volta do Bruno Henrique. Minha opinião, tá? Minha opinião. O Bruno Henrique, antes mesmo de se machucar, para mim, ele já tinha que ter ido para o banco. Então, ou seja, no jogo de hoje, se fosse o Domenech, não escalaria o Bruno Henrique de jeito nenhum. Essa questão da velocidade, eu acho que a gente pode guardar o Bruno Henrique para o segundo tempo, seria mais ideal, para dar quando o time dos caras estiver mais cansado. O Bruno Henrique chega faltando ali nos 15 minutos do segundo tempo, faltando 30 minutos, para dar o gás, para dar tudo de si nesses 30 minutos, para tentar dar uma correria, mudar um pouco o plano de jogo inicial. E outro jogador que poderia ser bem importante, por incrível que pareça, eu vou já me defender aqui, é o Vitinho, porque tudo bem, Vitinho, porra, todo mundo já tá de saco cheio do Vitinho, mas pro jogo de hoje, Vitinho, uma das únicas coisas que ele faz e que ele faz bem
é o chute de fora da área. Vitinho tem um bom chute de fora da área, não tem medo de arriscar. Tem jogo que ele não faz nada produtivo pro time do Flamengo, mas chuta de fora da área. Então, acho que podemos ver o Vitinho entrando no jogo de hoje. E eu também deixaria o Pedro guardadinho ali pro segundo tempo, caso o Flamengo precise de um cara mais fixo para tentar fazer uma dupla ali com o Gabigol no ataque, um cara para finalizar, para fazer o gol. E Pedro é Pedro, né, rapaziada? Pedro em qualquer jogo faz diferença, em qualquer dia, para qualquer time brasileiro principalmente, é muito importante. Agora vamos para provável escalação, que eu tô aqui me arriscando realmente, porque Domenech tem um quê de Sampaoli na questão de não dá pra prever o que ele vai fazer, ele muda o time de jogo pra jogo, mas saiu aí, foi divulgado aí na imprensa o provável time, e o time é César no gol, Isla na direita, Rodrigo Caio na zaga, ou Gustavo Henrique, ou Léo Pereira na quarta zaga, e com Felipe Luiz na lateral esquerda. Avançando até Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, a volta do Bruno Henrique e Gabigol. Como eu já expliquei antes, eu não faria esse time, mas vamos confiar. Se for esse time, vamos torcer, vamos esperar. Estamos de volta, desculpa aí o transtorno, a luz aqui apagou, não entendi o que aconteceu, mas agora já tá tudo certo, já tá tudo em ordem. Voltando aqui pro que eu tava falando, só pra terminar o videozinho. A gente tem que apoiar o time, independente da escalação, independente do que qual time que ele vem entrar a campo. A gente tem que criticar depois do jogo sim, se tiver que criticar, e a gente tem que elogiar depois do jogo se tiver que elogiar. Mas, num primeiro momento, nesse videozinho aqui que é pré-jogo, eu não concordo com essa escalação, eu não faria essa escalação, mas se é essa escalação que ele quer, o que nos resta é apoiar, não é mesmo, nação rubro-negra? Então, é isso, pessoas, muito obrigado por vocês ficarem no vídeo até aqui. Se vocês puderem deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo e ativar o sininho e ajudar muito o canal a crescer, fechou? Tamo junto, até a próxima, um beijo, um queijo e é nóis!